Pois é, Felipe Tonon, ontem à noite acompanhando o futebol brasileiro, vi a vitória do Corinthians sobre o Remo, sofrida, né? Depois de ganhar no tempo normal por 2-0, a disputa foi para os pênaltis, o Corinthians reverteu um resultado adverso que tinha no jogo com o Remo na a primeira partida, quando perdeu por 2-0 e classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí vem, de uma certa maneira, a surpresa: o técnico Cuca pediu demissão do seu cargo após muita pressão da imprensa, das redes sociais, dos torcedores corintianos. Aliás, ressaltando, a imprensa somente trouxe as informações da condenação que aconteceu com o Cuca em 1987, 36 anos atrás. E viralizou ontem a informação do advogado dessa criança de 13 anos que teria sido estuprada por um grupo de jogadores, na época jogando pelo Grêmio. O Cuca nega que tenha participado disso, mas ele foi condenado lá na Suíça, né, meu querido Felipe Tonon? Vamos falar um pouco disso, porque mostra um momento diferente no Brasil de reação das torcidas, das pessoas, do cidadão em relação a um crime, o estupro de uma criança, um adolescente, é crime punido severamente em todo lugar do mundo, né, Felipe? Sim, Rogério, o que aconteceu tem algumas situações ainda a serem esclarecidas, né? Mas é importante a gente lembrar que é um crime que aconteceu em 1987 e a condenação veio em 1989. Então, o que aconteceu nesse escândalo de Berna que o Cuca está envolvido, né? O Cuca, junto com Henrique Arlindo, Eduardo Hamester e Fernando Castoldi, todos, então, atletas do Grêmio, eles foram detidos sob a alegação de terem tido relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento. Isso aconteceu num hotel lá em Berna, na Suíça, em 1987, ano em que o time fazia uma excursão pela Europa. Segundo a investigação da polícia local, a garota pediu autógrafos e camisetas para os jogadores, que então levaram ela para o quarto e abusaram dela. Ela registrou queixa na polícia horas depois, sob a alegação de ter sofrido violência sexual. E aí a imprensa da época, a imprensa brasileira, Rogério, relatou, né, fez ali uma cobertura falando, né, desse caso que aconteceu lá em agosto, né, que os atletas estavam nesse hotel e publicou, inclusive, que dois atletas, Eduardo e Henrique, não o Cuca, haviam admitido ter tido relação sexual com a garota, mas de forma consensual. E Fernando e Cuca sempre negaram qualquer participação. Isso desde lá, 1987. Só que o Cuca foi condenado, Rogério. Cuca, o Henrique e o Eduardo condenados em 1989, 2 anos depois do episódio, né? A justiça suíça condenou os brasileiros a 15 meses de prisão e a pagamento de $8.000. Mas eles nunca cumpriram a pena, porque eles estavam no Brasil, né? E o Brasil não extradita cidadão, e o crime prescreveu em 2004, Rogério. O Fernando, né, o quarto aí, que também sempre negou, ele foi condenado a 3 meses de prisão, pagamento de $4.000 por ser considerado cúmplice. O Cuca foi enquadrado no artigo 187 do Código Penal da Suíça, que prevê prisão de até 5 anos por envolvimento de um ato sexual com uma criança menor de 16 anos. Resumindo, Cuca sempre negou participação, desde o episódio, desde 1987. Sempre negou, Rogério. Ele chegou a ser preso, inclusive, por 30 dias, junto com os jogadores, né? Depois foi solto. O Grêmio pagou advogados. Cuca alega que foi julgado à revelia, né? E ele sempre alegou que ele estava no quarto, mas ele nunca encostou na garota. O que mudou de agora, Rogério, é que o Cuca disse que a garota nunca o reconheceu. E o advogado dela, né, hoje uma mulher, disse que ela reconheceu o Cuca como um dos agressores, sim, à época. Agora, Rogério, o que acontece é que o Cuca, e o próprio presidente do Corinthians, disse que o Cuca foi massacrado, né? Embora, né, agora eu só queria dar uma opinião, né? Embora seja um crime horroroso,
A gente tem que lembrar que o Cuca foi condenado a 15 meses de prisão, 15 meses de prisão, né, por esse crime em 1987. Só que ele sempre alegou que nunca fez nada, é um direito que ele tem de se defender. Agora, algo muito estranho aconteceu. Como que o Cuca, que já foi técnico de outros clubes, né, um técnico vitorioso, já passou por outros clubes como jogador, esse caso, as pessoas esqueceram desse caso? Quem e por que esse caso voltou à tona? Acho que isso é importante também a gente saber, porque hoje em dia, tempos de redes sociais, o pessoal fica levantando casos antigos e às vezes até superados. Este é um caso, embora o crime seja um crime horroroso, é um crime que prescreveu em 2004. Em tese, ele não deveria nada. E agora ele vai voltar, neste caso, né, para contratou advogados, inclusive, para mostrar que ele realmente é inocente neste caso. Agora, se é inocente ou não, esse é um outro ponto, ele vai ter que ir para a justiça. Agora, por que esse caso veio à tona agora, neste momento? Quem começou essa campanha contra o Cuca e por quê? Acho que isso também é importante a gente saber, porque é muito estranho, né, Rogério? Ele viveu esses 37 anos jogando bola, como técnico de futebol também, e ninguém falou nada. E agora as pessoas estão preocupadas com este caso. Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história aí que também precisa ser esclarecida. Olha, Felipe, eu concordo com você. Há algo por trás disso que a gente vai ficar especulando aqui para saber o porquê. Mas eu acho que tem algumas posturas que têm que ser enfrentadas realmente com muita transparência. E começa, a meu ver, uma falha do Cuca ao se declarar ser totalmente inocente e pior, ele disse que tem vaga lembrança do episódio. Ninguém tem vaga lembrança de um episódio como esse. Eu acho que o lado positivo é que mostra que uma série de acontecimentos que antigamente você invertia o processo, normalmente culpando as vítimas, e normalmente mulheres, agora essa cena muda um pouco de patamar. As mulheres cresceram na defesa dos seus direitos. Acho que é um momento importante para ressaltar isto também. Agora, acho que se o Cuca tivesse encarado essa questão como um fato na sua vida, né, ele foi condenado. Se ele realmente não participou diretamente, ele participou indiretamente ao ver tudo, ao participar ali no quarto de uma orgia, que é o que parece que aconteceu. Assumisse uma culpa que não fosse total, se é o caso, né? Se não praticou o ato de estupro, mas ele está envolvido, pô. E aí tem que se levar em consideração, e poderia ser uma defesa para ele. Ele realmente era um jogador novo na época, 23 anos. Esses fatos acontecem muito nas delegações de futebol pelo mundo afora, e a partir daí mostrar arrependimento e se arrepender do que aconteceu e se colocar à disposição da sociedade. Mas negar, jogar para debaixo do tapete algo que foi realmente muito discutido na época. Eu comecei a olhar recortes daquela época, Felipe, da imprensa, e os recortes faziam mais acusações à mulher, à menina de 13 anos, do que aos jogadores, porque no mundo machista, aquela atitude daquela época era normal. Não era e não é normal. Quer dizer, hoje isso não passaria impune e sem realmente aquele que praticou o ato ser realmente investigado e condenado. Então, eu acho que épocas diferentes, mas acho que o Cuca continuou procedendo da mesma maneira que ele procedeu há 36 anos atrás. E olha, eu temo pela carreira dele. Acho que dificilmente, pelo menos no Brasil, o técnico Cuca vai conseguir, a partir desse pedido de demissão, conseguir liderar qualquer equipe do futebol brasileiro, Felipe.
É nesse ponto que eu discordo bastante com o que acontece hoje nas redes sociais. É um massacre, né? Um erro, vamos pensar, um erro que aconteceu. O que pode ser feito hoje? Nada. O crime prescreveu. Ele não vai ser preso, ele não vai ser condenado. E as pessoas fazem um massacre em cima de um suposto crime, que ele sempre nega, né? Enfim. É aquela coisa, Rogério, eu só não concordo com esse tipo de massacre, né? E o que você falou é verdade, ele infelizmente pode ter acabado já a carreira dele, mas veja, onde estava essa informação? Quem começou, quem levantou essa história, Rogério, é muito estranho, né? O politicamente correto, por si só, não fez isso. Tem alguma coisa estranha nessa história, e o que me incomoda é isso. Ele não vai ser condenado, ele não vai voltar atrás e vai cumprir 15 meses de prisão na Suíça, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, o que querem? Né? Querem só acabar com a carreira dele? Esta é a função? Ou só usá-lo como um exemplo de como nós, como sociedade, evoluímos e precisamos pensar diferente? Não gosto desse tipo de situação que acontece na internet. As pessoas estão usando erros e erros do passado para destruir reputações, destruir pessoas, para mostrar como nós somos bons. Nós precisamos mostrar para todo mundo que a sociedade mudou, então vamos acabar com a vida de algumas pessoas para mostrar que mudamos. Não gosto dessa situação. É isso aí. Esse é o jornalista Felipe Dunant, sempre com as suas opiniões fortes em relação a qualquer assunto. Felipe Dunant não corre da dividida, meu querido Felipe Dunant, sempre em nome do nosso querido Roberto Furtado,